diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe bem comigo até o final dessa conversa que terei com 3 pessoas. Será uma conversa a 4. Uma conversa é uma conversa. Ela pode ser que as pessoas se sobreponham uma à outra. Peço que as pessoas entendam que não é uma entrevista onde cada um responde no seu momento. É um bate-papo em cima de um crime muito sério, apontado para uma mãe de santo como sendo uma organizadora de um crime bastante confuso. Eu já tive uma primeira entrevista aqui, e eu vou ter uma entrevista agora, inclusive entrando a mãe Luísa, que é a mulher apontada pela polícia como uma possível mentora de um crime que poderia misturar todos os símbolos de um misticismo, poderia, não poderia, o que é real, o que não é real nessa história. Já tinha feito uma primeira entrevista, eu vou entrevistar agora as advogadas da mãe Luísa, onde elas vão rebater alguns pontos já trazidos num outro conteúdo que tem aqui no canal, que está tendo repercussão, inclusive por ser um crime que não era conhecido nacionalmente e está passando a ser mais entendido através desse material que está aqui no canal. Então, sejam bem-vindas, por favor, as minhas convidadas, as doutoras Solange, doutora Júlia e a mãe Luísa, que está no meio das duas ali. Já antecipando, eu vou entrevistar novamente a Luísa, no momento futuro, onde eu vou poder conhecer melhor a biografia dessa mãe de santo, qual é a sua história, por onde ela veio, para onde ela tem o desejo de ir, o que ela espera de futuro, uma vez que existe um processo criminal que virou uma sombra nos seus pensamentos, como qualquer pessoa viraria. A mãe Luísa, ela, inclusive, ela se coloca como uma mulher inocente e, na verdade, mais uma vítima desse crime, uma vez que, sendo inocente, se condenada, você pode colocar uma pessoa que nada fez na cadeia, é a pior das vítimas, porque é a vítima sem voz. Doutoras, sejam bem-vindas novamente. A gente conversou um pouco antes. Eu vou pedir, e aí vocês resolvem quem fala primeiro, se conseguir fazer um resumo do caso, porque é um crime muito confuso, em todos os sentidos. Ainda mais tem outros personagens envolvidos dentro de uma trama que eu até hoje não consegui entender por que mataram essa pessoa, qual é a motivação. Então, se vocês puderem me dar esse primeiro resumo, trazendo os nomes principais, os envolvimentos e como está essa fotografia do momento, eu agradeço. Bom dia. Aqui, eu acredito que eu vou começar falando. Pode. Eu sou a doutora Júlia. Quero esclarecer que são 3 réus no processo: Luísa, Williams e Emanuel. Eu e doutora Solange, representamos a Luísa e o Williams, né? Sendo que o advogado do Emanuel já veio ao seu programa e teve, né, e falou contigo sobre o caso. Pois bem, trata-se de um homicídio ocorrido no dia 9/12/2023, em que foi constatado que foi nessa data em razão de mensagens, né, da vítima. Eu vou me restringir a não falar o nome dela, porque eu acredito que a família da vítima não ia gostar de ficar o nome, né, do irmão, né, que eu sei que é quem da família ali, quem está mais emotiva é uma irmã dele. Então eu acho que eu e a doutora Solange, nós somos muito éticas, por essa razão nós não vamos ficar falando o nome da vítima. Mas só para entender, é um homem que morreu, não é isso? É um homem. É um homem que morreu. Tá, e daí você me conta qual é a ligação desse Ele homem com a mãe e tudo mais. Sim, com a mãe Luísa, sim. Ele era adepto.
Ele era adepto à religião, ele frequentou a Tufói quando a pessoa de Marlon, que também é pai de santo, e a época dos fatos era um pai pequeno aqui da Tufói. Tufói, desculpa, Tufói é o terreiro? Isso, é a tenda de Umbanda. Da mãe Luísa. É onde nós estamos, inclusive, nesse momento. Chama Tufói. Tufói. Inclusive, o que acontece? Para você entender, porque foi algo que trouxe muita repercussão no processo. Trata-se, na época, tinham 2 terreiros dentro de um. A Tufói e a Tucem. A Tufói existem há 30 anos. A Tucem, ela foi criada pelo Marlon, que à época era pai pequeno da Luísa. Então, o Marlon, ele tinha a Tucem, ele tinha os filhos, e a vítima era filho de santo do Marlon, do pai Marlon. Ele não tinha qualquer ligação com a Luísa. Como o Marlon não tinha espaço físico, ele utilizava o espaço da Tufói para se reunir com os filhos. Por isso que ele frequentava o terreiro. Aqui a Tufói. E daí o que acontece? Como ele também era pai pequeno, né, da mãe Luísa, o que acontece? Acabava tendo uma mistura nas giras. Então, quando tinha festa, sempre eles estavam ali reunidos. Mas já foi deixado, inclusive, no processo, muito claro que ele não tem qualquer ligação direta com a Luísa. Ele sempre foi filho de santo do pai Marlon, que é o responsável pela Tucem, né? E aproveito já essa fala e esclareço que a pessoa de Nicolas, trazida pelo outro advogado, sempre foi exclusivamente ex-companheiro da Luísa. Ele nunca foi pai de santo. E muito menos pai de santo da Dilcem, como ele falou. Na verdade, o que existia que era Tucem, e o pai de santo responsável por esse terreiro era o Marlon. O Nicolas nunca foi pai de santo. O Nicolas, ele, nessa história toda colocada, que seria a guerra dos terreiros, guerra dos orixás, o Nicolas realmente não tem nada a ver. O ex-marido da Luísa, pai dos filhos dela, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Absolutamente nada. O que ele aparece no processo? Ele aparece um depoimento dele junto à delegacia, onde não consta. Por isso que eu fiz, inclusive, questão de enviar a cópia integral do processo para vocês, porque não consta a intimação do Nicolas, certo? No inquérito principal, para que ele se fosse até a delegacia e averiguasse umas imagens onde aparece o carro em que ele usava quando da época que era casado com a Luísa. Apenas isso. Essa é a ligação dele com o processo. Somente e ele, no dia do crime e tudo mais, ele tinha ligação com a vítima? Não, nenhuma. Com o Marlon? Nenhuma. Ele, enquanto ele permaneceu no terreiro, né? Ele ficou casado com a Luísa por aproximadamente 15 anos, né, Luísa? 14 anos. Durante esses 14 anos, ele frequentava o terreiro juntamente com o pai Marlon, que era o pai de santo da vítima. Então, entendi. É a única ligação dele. Quando você fala pai pequeno, a Luísa pode até me explicar. Pai pequeno seria o quê? Uma pessoa ainda em processo para virar um pai de santo? Ou é porque ele está ligado à mãe de santo que é maior? Ele já é pai de santo, tem a autonomia de abrir a sua casa, tanto que ele abriu nos documentos a Tucem, mas ele não tinha um espaço físico ainda. Só que dentro do mesmo ambiente não pode ter 2, 3 líderes. Então vai ter a mãe de santo, Yalorixá, ou Babalorixá, e daí vai ter vários cargos abaixo, que é o pai pequeno, a mãe pequena, Ijibonã, Yalaxé, outros cargos que vão estando dentro para compor essa egrégora.
E aí, no caso, o seu ex-marido, ele era apenas um praticante da religião e não um Ele era um atuante. Ogã, ele tocava os tambores, ele tocava as atabaques. Então, o Ogã, ele não vira no santo, ele não incorpora entidades, portanto, ele não pode abrir terreiro. Ele pode participar de terreiros, mas não abrir o seu terreiro, porque ele não tem essa missão, não tem esse compromisso Entendi. espiritual da incorporação. Então, meu ex não pode ter tido aberto um terreiro, está feita essa fala, como foi fala lá no programa. Agora, o pai Marlon, ele era o pai pequeno da casa, ele sim tinha também os seus filhos, no qual eles estavam trilhando um caminho para juntar um dinheiro para abrir o espaço deles, e durante esse processo eles usavam o meu espaço também para rituais específicos dele com os filhos e outros momentos de festas, outros momentos grandes da casa, se juntando como outros pais que também, outras mães pequenas também vêm na minha casa Entendi. em momentos de festa. Desculpa, lembrando que eu vou entrevistar a Luísa mais a fundo em breve. Mas aqui nós estamos apenas, inclusive, colocando mais claramente o que foi trazido na outra entrevista, a defesa da Luísa aqui. Eu acho bom quando a pessoa se defende também, para poder esclarecer alguns pontos do que foi falado antes. Luísa, você se separa... Posso chamar de Luísa ou você prefere que eu te chame de mãe, Luísa? Pode chamar de Luísa. Luísa, você se separa do seu ex-marido quando? Eu me separo dele em 2023, também não como foi falado no programa. A gente se separa, a gente tem uma primeira conversa de separação em maio de 2023. Em junho, a gente começa um plano entre eu e ele para que a gente amenizasse a situação com os nossos filhos, porque nossos filhos tanto são apegados a mim quanto são a ele. Você tem 5 filhos. Seria... 5 filhos adotivos. 5 filhos, seria porque essa muito... palavra adotivo não existe. Não existe, né? São filhos da minha alma, do meu coração. Isso é o mais Filhos importante. que Deus preparou para mim. E assim as crianças, toda criança que vem num processo da adoção, ela já vem com seus traumas. Dentro delas, com seus traumas. E eles estavam numa concepção familiar muito boa comigo e com ele. Então, a nossa separação, a minha preocupação, a preocupação dele era o impacto com as crianças. Foi uma separação ok, sem brigas. Foi uma Toda separação a gente teve desagradável. Problemas pessoais, sim, mas que a gente não deixou envolver com as crianças e muito menos dentro do terreiro. Então, assim, quando a gente fala na separação em maio, no mês de junho, bem perto do feriado prolongado de Corpus Christi, eu pego as minhas crianças, vou para a praia, porque a gente tem uma casa na praia, as crianças adoram aquele espaço, e ali já estava muito próximo de chegar as férias de julho. E aí as crianças já iam emendar as férias. Eu fui na escola, conversei com as pedagogas, conversei com a direção da situação e levar as crianças para lá seria um momento de acolhê-las, visto que terminasse as férias, o meu ex estaria mudando-se de casa. Ele ia aproveitar esse momento das férias para poder mudar de casa, para que a gente fizesse o impacto menor possível para as crianças. Então, o período todo de férias das crianças, nem eu nem ele contamos absolutamente nada do processo de separação, visto que a gente queria que as crianças aproveitassem aquele momento. E daí eu fui preparando elas, tendo outros tipos de conversa, perguntando se tinha colegas na escola que tinham pais separados, como que esses colegas agiam, sabe? Fazendo conversa, diálogos com as crianças para que amenizasse essa situação. Então, quando a gente se separa de fato, é no mês de julho de 2023. O crime é que período? Dezembro de 2023. Você e o Nicolas estavam ok, vocês estavam se relacionando como ex-companheiros, ex-parceiros. Não com a mesma frequência como a gente tem quando é um casal. Normal, lógico. É porque ele seguiu a vida dele com outro relacionamento e a gente estava tentando manter uma relação tranquila em função dos filhos, porque os filhos necessitavam da presença dele enquanto pai, precisavam da minha presença, as crianças ficaram comigo, a gente tem um vínculo, as crianças têm um vínculo com a família dele também, com a avó, com tias e tudo mais, então a gente estava tentando manter essa harmonia em benefício das crianças. E só reconfirmando, o Nicolas, ele não era pai de santo, ele não tinha um outro terreiro, a guerra de orixás ou a guerra dos terreiros não existe. Se existir, se tiver, quem vai me contar são as advogadas,
não é com o Nicolas. O Nicolas realmente é uma personagem fora de necessidade de a polícia se aprofundar no momento do crime, só para a gente já tirar o Nicolas totalmente dessa história. Quando o crime acontece, ele tem álibi, ele tem onde ele estava, foi questionado, ou isso nem foi levado adiante, uma vez que ele não tinha nada a ver? Não foi levado, não foi levado. Ele ele compareceu à delegacia única e exclusivamente para ser questionado sobre o carro, onde ele confirma que o carro era o carro que ele usava à época da união com a Luísa, né? E ele fala que ele reconhece o carro e pronto. Quem traz a Luísa e o Williams para o processo é o Emanuel. Por quê? Na investigação, foi encontrado o celular da vítima e foi constatado que tinham conversas com o Emanuel. E essas últimas conversas, inclusive, eram de que eles iam se encontrar porque os dois eram usuários, né? Eles faziam uso de substância entorpecente. E daí, por essa razão, ao verificarem, né, a polícia, quando verificou, acabou indo até o Emanuel. E o Emanuel, daí, quando questionado pelo delegado, ele traz a Luísa e o Williams. Mas por quê? Então, o Emanuel, ele frequentava aqui o terreiro. Até, salvo engano, ele veio com a vítima, né? Ele veio, não sei se posso falar, a reportagem delas, ele veio, o Hamilton, ele veio em torno do mês de agosto, que a irmã trouxe ele do norte do Paraná. A irmã já frequentava, a irmã também era filha de santo do Pai O Mar. Hamilton, só para explicar, o Hamilton é a vítima. Porque tem Eu o Emanuel. Não, falar o nome, mas eu falando. já tenho esse nome, já existe, ele é falado, tá em todo, tem nas matérias. enfim. É impossível É que falar nós do crime. respeitamos a irmã. Eu entendi. posso respeitar a irmã, porque assim, Mas eu conheci ela, convivi com ela e sei da dor dela. Sim. É porque o como tem desespero muitas dela. personagens, muitos nomes, e Emanuel, Hamilton, Emanuel, Marlon, Nicolas, Luísa, tem muitas Williams. personagens, e o Williams principalmente, a gente só precisa sempre categorizar. Então o Hamilton, que é a vítima, tinha vindo, ele não é inclusive do Paraná, né? Ele é de fora do Paraná. Não, é do Paraná, mas do norte do Paraná. Tá. E ele veio de lá, trazido pela irmã, porque a irmã já era Desculpa, o Emanuel é que é de Aparecida do Norte. Isso. Eu não sei de qual Emanuel. cidade que o Emanuel é, mas ele é de fora de São do Paraná. Paulo. Ele é de São Paulo. Tá vendo? Eu Isso. confundi os dois de onde eram. Então imagina quem é. Aí os dois se encontram, moram numa mesma pensão aqui na Fazenda Rio Grande. Aí os dois, através do Hamilton, o Emanuel fica sabendo do conhecimento da existência da Tufói, porque ia ter uma festa tal, e ele faz o convite. E o Emanuel veio numa festa que é de São Cosme e São Damião, inclusive. E ele fica assistindo e tal. E no finalzinho ele fala comigo que gostou do terreiro, que ele veio de São Paulo, que ele estava procurando uma casa. E eu falei para ele que para ele entrar na casa ele tinha que vir pelo menos 3 sessões para ver se isso realmente era o que ele queria, porque às vezes a empolgação de um momento de festa é uma coisa, o dia a dia de uma casa de axé é outra, e para ver realmente se ele tomava a vontade de entrar, né? Se era aqui o espaço dele mesmo. Aí eu perguntei com quem ele tinha vindo, ele falou que tinha vindo através do Hamilton, mas que ele tinha gostado da casa. E, de fato, ele voltou em outras 2 festas aqui, inclusive ele estava morando nessa pensão e estava sem emprego, e no momento a gente estava mexendo com a elétrica, oferecemos esse trabalho para ele, porque ele disse que sabia fazer, e ele veio fazer esse trabalho de elétrica. Inclusive o Hamilton também veio me ajudar naquela semana que ia ser uma festa bem grande aqui em casa, a irmã, estava todo mundo mobilizado. Então, assim, quando se fala que existe uma guerra, não consigo entender que guerra é essa, porque dentro de um IBER, que é a comunidade, a Casa de Axé, todo mundo é por todo mundo faz para que a coisa aconteça. E, nesse momento, é assim que eu tenho conhecimento do Emanuel. Ele pedindo para entrar na casa. Mas, formalmente,
ele ainda não havia entrado, porque ele precisava participar de 3 giras, e eu falei para ele, nós estamos praticamente no final do ano, nós temos aí os trabalhos só que vão ser em outubro, e um trabalho em novembro, porque em dezembro eu já entro em recesso do terreiro, porque eu viajo com os meus filhos. E daí a gente não tem mais nada aqui no terreiro, que o nosso último trabalho seria do dia 10 de dezembro, que seria uma festa para poder fazer o encerramento do ano. Mas que não Inclusive, valeria nessa como festa- gira. Não valeria como Isso. sessão. Ele teria que voltar em janeiro, na abertura, numa nova Teria que gira e voltar tudo no final mais. de janeiro, quando a gente reabre a casa de novo. Para ser a Ele terceira. poderia frequentar assistência, vindo, participando, mas não como membro efetivo. Porque para ser membro, você tem que passar por alguns trâmites, que é frequentar 3 giras, para depois ter uma entrevista com a gente, passar por um processo de jogo de búzios, preencher a ficha cadastral, e daí você está efetivamente dentro do terreno, porque ele vai passar pelo crivo da diretoria, da tesouraria, secretaria, tudo antes de chegar à sacerdotisa. Então, enquanto o Hamilton morre, o Manuel ainda nem tinha se passado por todo esse processo, ele não fazia parte Efetivamente, dentro do terreiro, não. Para eu entender, Não. o Hamilton, ele já estava há quanto tempo convivendo com vocês? Ele já era Desde membro? agosto. O Hamilton, ele veio em agosto, a irmã dele me apresentou ele, e daí, assim, como ele não era meu filho de santo, ele era filho do santo do Pai Marno, ele tinha um vínculo com o Pai Marno. Então, assim, eu via ele em sessões que o Marlon trazia seus filhos, que convidava seus filhos em momentos de festa, e em alguns momentos durante a semana, que o Marlon também fazia atendimentos aqui, e o Hamilton acabava passando aqui pela casa para poder falar com ele. Desculpa Esse foi meu desculpa a minha indelicadeza ou a minha indiscrição, mas é importante até porque a gente sempre busca a motivação de uma morte. Como você é apontada como uma pseudo-mandante, você nunca teve nenhuma relação amorosa com o Hamilton. Não, de jeito nenhum. de Para jeito tirar, nenhum. porque o amor é uma coisa que vira dor e as pessoas matam em função do amor, entre muitas aspas. Então você nunca teve nenhuma relação. Você conversava, você tinha Não, intimidade, amizade. Vocês se frequentavam fora do terreiro, você e o Hamilton? Vocês tinham alguma ligação? Não, eu não tinha esse vínculo com ele. Tanto assim, que depois ele foi morar com o Pai Marno, visto que a Rose era sogra dele na época. Eu tinha mais um vínculo de contato com a Rose. Ela vinha mais aqui em casa, a gente conversava mais, a gente tinha mais intimidade, assim, digamos, em relação a esse caso. Vou jogando a pergunta para a doutora Júlia e a doutora Solange. O Emanuel traz... eu ainda não consigo entender a entrada da Luísa nessa história. Porque a motivação, sempre que eu vou começando a ver nessa história, a ligação entre vítima e o autor que mata existe. O Emanuel e o Hamilton são ligados, correto? Moram na mesma pensão, um leva o outro para o terreiro, eram usuários de droga, estavam ali, estavam no seu jogo do dia a dia. Ali existe uma ligação entre os dois. O Hamilton vai morrer. Fala, desculpa, pode falar, Solange. Na realidade, quando o Hamilton some, a irmã dele vai até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? E no primeiro momento ela traz que talvez teria sido o irmão dela, O irmão da vítima. o Renato. Então, assim, essa é a primeira linha de investigação. Porque Olha, o Hamilton tinha um problema com o Luísa- Renato, né? Eles tinham uma briga, uma coisa assim. Isso. E, nesse fato, a esposa do Renato tinha marcado com ele para ir buscar o filho. E ele não compareceu, o celular ficou desligado e ele sumiu naquele dia, no mesmo momento. Porém, quando eles encontram a vítima, logo em seguida eles encontram o celular. E no celular eles encontram essas mensagens trocadas entre o Emanuel e a vítima, que marcava esse local. Só que junto a essas mensagens também tinha mensagens da vítima falando algo sobre o pai, Edson. Nada claro. Pai Então, Edson, não esse é o houve, novo assim, nome que entrou. Quem é Pai Edson? Não, é que ele chamava assim. Antes de... Mãe Luísa chamava Pai Era Edson antes. Pai Edson. Para as pessoas entenderem, a Mãe Luísa é uma mulher trans. Então, ela tem um Exato. passado como Edson e ela chama Mãe Luísa a partir de então. Então, ele falava sobre o Pai Edson, o Hamilton. O Hamilton. Mas, Luísa, Falou, desculpa tenho também algo- Tá, fala, desculpa, Tenho Solange. algo para te falar sobre o pai.
sobre o pai Edson, dentro do contexto da conversa. A partir desse momento, tudo virou. Quer dizer, não existe provas assim sobre a Luísa, conversa sobre isso, e na delegacia surge isso, essa briga de terreiro. Talvez pelo fato da polícia nunca ter investigado realmente quem era o Renato, o que ocorreu, porque era muito mais fácil identificar uma mensagem trocada entre duas pessoas que se encontraram naquele momento mais próximo do que buscar a verdade. Tanto é, Beto, que hoje existem 2 inquéritos. Quer dizer, nós estamos com uma pessoa que está aguardando uma sentença de pronúncia ou impronúncia, enquanto existe um novo inquérito em aberto com os mesmos fatos que realmente não dão continuidade. Naquele momento, como autoridade policial, o correto seria o quê? Ouvir o Renato, porque a irmã da vítima foi a primeira pessoa que chegou e disse, olha, possivelmente, naquele dia ele não atendeu o celular, ele desapareceu, ele não buscou o filho. Porém, essa linha nunca foi investigada. Nunca. O Renato nunca foi compareceu. investigado, o irmão Não, da vítima, que nunca teria foi motivação, que teve aviso, que teve não sei o que lá, o Renato nunca foi ouvido. Nunca. Esse novo inquérito aberto é para apurar o Renato ou é para apurar uma possível verdade nova? Infelizmente, ele junta um pouco do processo antigo nesse novo, mas não dá continuidade. Mas isso é normal, você Simplesmente- ter um processo, um inquérito feito de um crime que já está indo para pronúncia, abrir um novo Não, inquérito para... não é Eu nunca normal. ouvi isso. Não é normal, realmente é isso. Quando chega na delegacia, nós temos questões de preconceito religioso também. Isso acontece muito. Nós estamos falando de uma situação realmente complicada, que é o fato religioso, o fato de uma mulher trans, e é mais fácil você culpar aquela pessoa e trazer o ritual, toda aquela fantasia, do que realmente a verdade. Qual a motivação? Beto, me diga, como a Luísa vai brigar por um terreiro que ela tenha 32 anos, aonde ela é o pai de santo? E brigar com quem? Qual a função do Emanuel? Qual era a função do Hamilton? Qual a importância para ocorrer essa briga? O local em que foi encontrado o Emanuel, desculpa a palavra, realmente é um lixão. Não tem nada de sagrado nisso. A tal do trazer à mamoeiro, tona. essas coisas, não existe? Não. Ele foi encontrado coberto com tipo um colchão em cima. Ah, mas é aquela Então, coisa de certo- esconder o corpo, não para você... Mas exatamente, mas as fotos estão com você. Vou ver. E trouxeram toda essa fantasia para o processo. Para quê? Mãe de santo, por briga de terreiro, mata fulano, que nem era A linha de investigação. a linha de investigação e que nem era filiado. Eu não sei se é filiado. Pode ser chamado filho. Filiado ao terreiro da Luísa. Em momento algum, ela teria qualquer proveito disso. E não fica claro. Sim. O Hamilton Já some tô que tudo. dia e ele é encontrado que dia? Ele some no dia 9/12, em De razão 23. dessas mensagens. Isso. Em razão das mensagens, ele é encontrado na quarta-feira, que é dia 12 ou dia 13? Dia 13. Dia 13. Eu sei que é dia 13 porque eu estava indo trabalhar, né? Porque eu sou pedagoga e professora, e a irmã da vítima me ligou dizendo que tinha encontrado o corpo e ela estava bem desesperada. E ela me ligou bem no horário que eu estava tomando banho para ir trabalhar. E quando eu saio do banho, eu vi a chamada dela e ligo para ela. E não consigo a ligação. Aí já chegou a notícia para mim da situação, porque ele já estava na mídia, já estava nas redes sociais. Luísa, ele se refere a você como pai Edson. Você é uma mulher trans há quanto tempo? Mulher trans é a vida inteira, mas quando que você faz a transição? Sim, desde que eu nasci, Não, né? desde que você nasceu. Quando me Acho que de pergunta... outra vida. Não, quando me pergunta se você é gay desde quando, eu falo, meu Deus, que minha mãe me fez, porque minha mãe é meu pai, porque vem de mim. Ninguém Exatamente. opta por ser. A gente apenas se entende como nós somos de fato e passamos a viver mais felizes. Você faz essa Eu me entendo transição... eu me entendo sempre como uma mulher trans, mas, de fato, a minha mudança de nome, a minha mudança de documentos
ela ocorre mais ou menos por volta de 2020. Por quê? Porque com as crianças em adoção, todo momento do meu imposto de renda, as crianças constavam lá o CPF das crianças como meu nome lá, mãe. Mas daí na declaração do imposto de renda estava Edson, sexo masculino. Aí a Receita não fazia a leitura. Daí eu caía na malha Entendi. fina. Eu tinha que levar todos os anos, todos os processos, desde quando eu iniciei o processo de adoção. Aí na própria Receita Federal falaram, muda seu gênero, muda seu nome, porque na leitura realmente não consegue. Tanto que, na época, eu sentei com as crianças e a gente decidiu qual seria meu nome. E Entendi. daí as crianças me ajudaram a fazer a escolha do nome, eu fui lá e dei para entrada nos processos, e hoje eu sou Luísa. Graças a Deus, gosto também de ser Sempre Luísa. foi. Como também tem uma história, me sinto muito feliz com esse nome. Mas não tinha problemas também com o nome de Edson, porque o Edson também criou uma história. E não era o nome Edson ou o nome Luísa que estava me fazendo a minha personalidade de quem eu sou e quem eu me sentia. Entendo e acredito. Um ponto que... Por que eu perguntei isso? Porque o Hamilton chegou em agosto de 2023. Eles te conhecem em agosto de 2023. Ou seja, há 3 anos as pessoas já se referiam a você como Mãe Luísa. Sim. E ele fala numa mensagem em dezembro, preciso falar com você sobre o pai Edson. Ele sabia que seu nome era pai Edson? Você também ainda tinha esse... Porque o que eu digo... Por que ele se refere a você como pai Edson? E o que ele teria para contar sobre você? Aí eu estou num processo de desconstrução ainda com a situação do nome, porque pai Edson, o professor Edson, o diretor Edson, ficou um nome muito grande, muito marcado pelo longo da minha história enquanto profissional, enquanto sacerdote. Então, assim, o nome Luísa é mais recente. Então, tem muita gente ainda que ainda está no processo de adaptação de me chamar de Luísa. Então, por muitas vezes eu tenho que dizer, olha, meu nome é Luísa. Mas o Hamilton estava chegando, ele era há pouco tempo, ele tinha essa dificuldade de entender pai Edson e mãe Luísa. Por que ele fala pai Edson? Mas essa é a minha pergunta. Eu acho que ele falava pai Edson porque a situação do pai Marlon, que me conheceu como pai Edson, que o pai Marlon estava comigo há muito mais tempo. Então o pai Marlon falava muito pai Edson. Entendi, agora entendi. Eu queria entender como é que ele... por isso. Tá, e por que ele... Você sabe o que ele teria para falar? O que era para falar? Porque é meio enigmático, né? Eu preciso te contar uma coisa do pai Edson. E ele morre, vira uma coisa... o que tem nessa... O que ele tinha... Às vezes ele tinha para falar, então eu tenho que te falar... Manuel. Na verdade, quem fala, eu tenho uma coisa para te contar do pai Edson, é o Emanuel. É o Emanuel, não o Hamilton. No celular que foi encontrado, tem a mensagem. Tem essa mensagem. No celular que foi encontrado com o Hamilton. Isso. O celular que foi encontrado com o Hamilton não era do Hamilton. Era do Hamilton. Quem manda uma mensagem para o Hamilton falando preciso te falar do pai Edson é o Emanuel, o que teria matado ele. Exato. Ele coloca lá assim, e essa mensagem eu sei, porque na época a polícia veio aqui perguntando se eu tinha fotos do Emanuel e tudo mais, para ajudar no processo. Inclusive, eu arrumei uma única foto que eu tinha, que era dessa festa de casamento que ele aparecia no meio das crianças. A polícia me fala na época que tinha uma conversa assim, que o Emanuel mandava para o Hamilton. Eu preciso se encontrar, porque eles iam usar alguma coisa, e daí eu quero te contar umas coisas, estou decepcionado com o pai Edson e gostaria de estar entrando na casa do pai Marlon. Daí o Hamilton responde, vai ser muito bom, nós estamos no processo de construção da nossa casa e você trabalha com construção, você pode nos ajudar. Daí vamos estar conversando sobre isso. E a conversa morre aí. E foi o que a polícia me mostrou no dia que eles vieram até aqui. E construção de fato, construção de tijolo, né? Eu achei que era uma construção de fato, filosofia. Hoje tem a Tucem. Hoje a Tucem, ela existe. Tá em universidade, ela existe. Que tá lá com o pai Marlon. Exato. Quando foi questionado, Luísa, sobre essa questão, né? O que o Emanuel poderia estar chateado. Está chateado. A Luísa questiona que foi combinado um valor, a Luísa estava pagando o Emanuel para fazer o quê?
os ajustes, né, elétricos no terreno. Ele estava tava- fazendo mão de obra Ele mesmo. tava- Ele estava como um faz tudo Exatamente. ali. Como ele estava desempregado e ele veio se queixar e que ele não tinha roupa, a gente fez uma campanha de roupa para o Emanuel. Inclusive, na época, eu tinha uma secretária que trabalhava comigo, ela fazia o almoço das crianças e fazia uma marmita para ele que ele pudesse ter essa marmita à noite nessa pensão, porque ele estava sem processo de alimentação. Aí é o momento que a gente estava mexendo numa reforma no terreiro, e eu falei para ele, você mexe com elétrica ou mexe com jardinagem, a gente pode estar contribuindo, em vez de pagar uma outra pessoa, eu pago você, e você acaba tendo um dinheirinho para você poder estar se mantendo por esse tempo aqui. E ele concordou, e ele veio de fato fazer essa elétrica para mim, ele veio de fato mexer com algumas coisas de jardinagem, no terreiro, bem naquele período que a gente estava para fazer uma festa no mês de outubro, final de outubro, novembro. Você também não teve nenhuma relação com o Emanuel amorosa, paixão? Não, Tem nada. não. E por que Não. ele estaria decepcionado com você? Talvez seja pelo fato de que eu falei para ele que não era momento dele estar entrando na casa, que tinha que Aquele aguardar. ponto lá, tá bom. Então, eu só posso levar em consideração isso. Ou a consideração que eu falei para ele, porque quando ele me disse que ele também era usuário, eu fiz uma fala bem, bem firme com ele, como eu faço com qualquer um, que a religião de matriz africana, a religião de axé e orixá não combinam com droga. Então, onde tem droga, o orixá não vai estar presente nunca. E que se ele tivesse vontade realmente de estar junto ao sagrado, o primeiro momento dele teria que ser a liberdade disso. Eu acho que a droga Senão não a casa combina não com nada. teria como ter acesso. Eu acho que droga não combina com Deus. Seja ele de onde você estiver querendo conversar. Não combina com o Mas nosso sagrado, não faz sim, parte, não faz sabe? parte, sim. Tanto que quando a pessoa está em alguns momentos aqui, a gente tem preceitos, inclusive de tomar café, preceitos de fumar cigarro, que é liberado, preceitos de tomar refrigerante de limão, para você ter uma ideia. Então, há algumas coisas dentro da nossa religião que é muito rigorosa. Então, se são rigorosas com alguns tipos de alimentação, imagine com outras coisas que são ilícitas. Ele foi questionado pela polícia? Qual era a decepção dele com a mãe Luísa? Não foi... Porque ele está vivo. Nós. Ele Exatamente, responde? ele foi questionado. Perdão. Ele foi questionado por nós, mas o defensor dele pediu, né, que ele permanecesse em silêncio no momento do interrogatório dele na fase judicial. Mas na polícia, no momento do interrogatório, do inquérito, ele em momento algum é questionado. Ele traz que ele não tem nada a ver com homicídio e que quem poderia ser era a Luísa e o Williams, que era um ogã da casa, né? O que é ogã? Desculpa. Eu desconheço. Imagina, ogã é a pessoa que toca, é o homem que era toca, como o Nicolas fazia. Exatamente. Isso. Tá, entendi. Exatamente. Eu já tinha ouvido essa palavra, eu achei onde eu tinha. Isso. O Williams, né? Quando o Nicolas se separa da Luísa, o Williams, ele já é ogã da casa, né? Já. Ele passa a auxiliar, uma vez que a esposa dele estava trabalhando já com a Luísa, né, e com os filhos, ele também, como ele estava desempregado na época, ele também passa a ajudar a Luísa. Então, assim, ele faz o papel de ir buscar as crianças, auxiliar no terreiro, ele fazia tudo o que pudesse, né? Aqui, porque é um terreiro que ele é muito visto, ele é muito procurado, né? A Luísa, através da associação Edson Berbanec, ela auxilia muitas comunidades aqui próximas, né? Próximas, muitas famílias próximas aqui à comunidade, com cestas básicas, com roupa. Então, sempre tem exatamente cursos, né? A Tufói sempre está ofertando cursos para a sociedade, para a comunidade. Então, sempre tem uma procura muito grande aqui. Entendi. E eu falo com propriedade disso, porque além de ser advogada da Luísa, eu sou filha de santo da Luísa. Entendi. Né? Quando a Luísa me procurou, a gente já era, né, da mesma religião, e ao conhecer a Luísa, acabei conhecendo ela mais profundamente, conheci a pessoa dela, conheci os filhos dela. Eu e a Solange não estamos cuidando só do processo criminal, mas do processo familiar dela. Eu me senti à vontade
de que ela virasse minha sacerdotisa. Hoje ela é a minha mãe de santo. Então, por essa questão que eu acabo conhecendo mais do que a Abraçando doutora mais ainda. Solange. Exatamente. Essa questão da casa, Tá. porque eu tô aqui, né? E eu participo também desses trabalhos junto com a Luísa. Eu sei o trabalho que ela faz. Entendi. Mas, enfim, a polícia não questiona. O Emanuel fala isso. Ele chega e fala assim, ó, pode ser a Luísa e o Williams. O Emanuel Do eu não nada. confesso. Não. Ele disse que ele não matou. Ele disse que ele não O matou. Hamilton morreu com quantas facadas? Foi 7. facada. 7 facadas. 7 facadas. A arma do crime foi encontrada? Não. Pericialmente, o que coloca o Emanuel no crime? Tem DNA dele? Tem sangue dele? As mensagens. As mensagens. Marcando o horário. Por ali não tem História. câmera de segurança. Tem. Dá pra ver entrando e saindo quem entrou e quem saiu? Dá pra ver o Hamilton entrando? Então, na verdade, existem 2 câmeras de segurança. Uma na pensão em que o Emanuel residia, o Hamilton já não estava mais residindo naquela pensão, em que ele sai e entra, ele inclusive troca de roupa, tem essa troca de roupa, tá? E tem uma outra de um mercadinho, né, próximo, que na verdade é quase 200 metros da onde foi encontrado o corpo do Hamilton, em que, como ia ter uma festa aqui, né, na Tufói, no dia seguinte, é já de costume, tá? As pessoas, nós pegamos, né, fazemos banho com folha de mamona. Padês, né? E padê, para colocar o padê na folha de mamona, né? Então, O que é padê, acontece? doutora? Porque padê é sinônimo de cocaína em São Paulo. Não, O mas que não é o padê? Padê é farinha de mandioca branca. Azeite de dendê, mel, cachaça, que é uma comida ritualística de Exu. É uma comida. Nada se começa num candomblé ou numa sessão que a gente vai fazer sem tratar Exu primeiro. Exu é o caminho, Exu é o primeiro. Exu é o que recebe as oferendas por primeiro. Então, o padê, sempre que a gente vai fazer alguma festa, algum evento, algum momento, alguma sessão, o padê é a primeira coisa que a gente reverencia à rua, aos caminhos, de quem está vindo, de quem está indo embora, para que o caminho seja um caminho de paz, seja um caminho purificado. Entendi. Que Exu, estando alimentado, ele vai estar feliz com todo aquele caminho, evitando confusões. Então tá bom, não, só para deixar claro, porque em São Paulo tem esse sinônimo aqui de Sim. drogas. E aí... Então, o que acontece? O Williams, né, no dia 9, porque a Luísa estava aqui, eles estavam no preparativo da festa do dia 10, pediu o carro da Luísa, e a Luísa, deixa esclarecer que a Luísa tem 2 carros, tá? E ela sempre deixou, inclusive deixa uma fala em que eu e a Solange sempre estamos, né, restringindo a Luísa com relação a isso, a ela limitar o acesso das pessoas aos veículos dela. Mas ela é uma pessoa que, tem carteira, deixa, né? Ele vai ajudar, ela vai ajudar, enfim. E ela autorizou a pegarem o carro para ir pegar a bebida da entidade dela, porque ela ia numa festa em outro terreiro, no dia 9, à noite. E foi o Williams, o Emanuel acabou vindo ao terreiro, tá? Porque tinha a festa do dia seguinte, ele acabou vindo ao terreiro, então ele acompanha o Williams. Tem mais o Jean, que é um outro filho da casa, e o Vinícius, que é o filho que na época tinha 4 anos da Luísa, que é o que é referido aí, que estava Que é dirigindo. onde o tio William ia, ele querem junto, então o Vinícius acaba entrando no carro, fez junto. Entendi. E daí eles vão procurar mamona, tá? Folha de mamona. Folha de mamona geralmente tem em terreno baldio. Não sei se você já viu folha de mamona. Já. Mas o pé de mamona Sou velho. Eu vi terreno baldio em São Paulo, com que a gente pegava aquelas mamonas e tacava no outro. Machucado. Então, folha de mamona tem em terreno baldio. E aonde o Hamilton foi encontrado é um terreno bem extenso.
tá? É uma área muito extensa. E o Hamilton Então, não eles estava vão ali no terreiro naquele dia. Estava só o Williams, que sai com o carro junto com o filho de 4 anos, é isso? Isso. 4 anos da Luísa. Então, o meu filho não foi dirigindo o carro, como foi É dito, impossível. sabe? É essa a história do filho dirigindo o carro que você estava me falando? Então, seu filho estava no carro com o William, mas é um filho de 4 anos. Exato. É impossível ele estar dirigindo o carro. É impossível. Até ele Exato. estar no crime, 4 anos. Exato. E daí, em momento algum também, eu passei os vídeos, inclusive, para sua produção, dessa câmera de segurança, em que mostra o Emanuel. Eu vou liberar os vídeos separadamente da entrevista, porque eu quero pôr a entrevista o mais rápido possível. Estou gravando hoje no dia 6 de novembro, quero pôr no dia 7, mas eu vou pôr separado depois no outro vídeo. Claro. Então, nas câmeras de segurança, tem a imagem do Emanuel junto com o Jean, que é um outro filho da casa, saindo do carro, indo atrás dessa folha de mamona. O Emanuel volta porque um dos dois, agora eu não me recordo quem, deixou o celular. Em momento algum, o Williams sai do veículo. E é uma questão de 2 minutos. Eles desembarcam do carro, o Williams dá a volta na quadra, pega eles de volta e eles retornam para o terreno. Mas esse lugar não é onde foi encontrado o corpo do Hamilton. É praticamente 200 metros da onde foi encontrado Por o isso corpo que não do Hamilton. daria tempo, porque pelos 2 minutos até ele ia andar 200 metros. Matar Exatamente. o Hamilton e voltar não teria dado o tempo. Exatamente. E foram nessas imagens que o Nicolas, que é o ex da Luísa, é questionado, né, pelos investigadores sobre o carro. Esse o único momento que ele é Ele trazido nem está no ao carro, processo. só para saber, esse carro é seu, é isso? Porque estava no nome dele, esse carro, é isso? O carro está no meu nome, o carro é meu. E por que perguntaram para o Nicolas se ele Eu não entendo reconhece? porque, nesse momento, eu não consigo entender como que o Nicolas vai dar um depoimento sem receber uma intimação e com qual vínculo que ele tinha, porque ele realmente dirigiu o carro quando a gente estava junto. Mas a gente estava separado já, não tinha por que ficar questionando ele e sem chamar ele com um documento oficial dizendo que é um depoimento. Não tem lógica essas coisas para mim, sabe? Não, até porque assim, se o carro está no seu nome, não no nome dele, quem tem que reconhecer o carro é você. Exatamente. Eles podiam te perguntar, até mesmo, esse carro é seu? naquele momento, o próprio William que estava dirigindo o carro. Porque a gente que é de Axé, quem estiver assistindo e que é de Axé, sabe que nossa comunidade é uma comunidade que a gente precisa de mão de obra, a gente tem 1 milhão de coisas. Então, eu estou aqui fazendo uma coisa, chegou a Solana, eu digo, Solana, pega a chave do carro, vai lá buscar não sei o que para mim. Vai no mercado fazer não sei o que, vai buscar folha de mamona, vai não sei aonde, vai buscar fulano que está chegando no terminal. Então, a gente acaba cedendo, sabe? Então, assim, eu acho que eu já estava num processo de separação do Nicolas já fazia um bom tempo, uns 5 meses, porque isso foi em dezembro. Não teria por que chamar o Nicolas para ficar justificando uma coisa que não era mais dele, não pertencia mais. Importante, até nesse momento não sabemos como o Nicolas apareceu no processo. Isso é lógico, tá? Não existe assim algo. Simplesmente apareceu ele apareceu dando a declaração, reconhecendo veículos no escuro, através do quê? De um Penduricalho. Que existia. Aquele que fica aqui. Não dá... Isso. Então, nós não sabemos como essa investigação chegou até o Nicolas, porque ele foi lá para fazer esse reconhecimento. Isso é um fato, né? Não temos essa informação. Então, o Nicolas está ligado diretamente a esse ponto. Então, o que liga exatamente que a polícia fez essa ligação seria a mensagem inicial lá do Emanuel falando sobre o pai Edson, né? De posterior, marcando o encontro com a vítima para usar drogas, porque isso fica bem claro. O local onde eles iriam se encontrar é próximo realmente aonde ele foi encontrado. E os meninos com a criança no carro, próximo ao horário, buscando as mamonas. Não, o Vinícius nem estava nesse horário no carro. O Vinícius só vai com o William, com o carro, para Caxiri quando a gente vai fazer a festa do Zé. Naquele momento ainda o Vinícius não tinha saído com o William. O William foi com o Emanuel. Vinícius é seu filho.
buscar a folha de mamona, porque a gente ia precisar das folhas de mamona para poder fazer o padê de Exu para o dia seguinte. Então, Como a gente ia estar num outro bairro, num outro local, eu falei, busquem lá, até porque ali tem uma distribuidora de bebida. E eu falei, já traga as bebidas que eu preciso para hoje de noite, porque eu tinha uma outra festa à noite para só ir. para ver se eu me confundi aqui, me perdi. No carro, que é apontado pela polícia, como seria o momento da saída do Williams. O Williams é o quê nesse caso? Ele está como o quê? Executor. Como executor. Como o executor. O Manuel está como o quê? Executor. Então o Williams teria saído desse carro em 2 minutos, andado 200 metros, matado, sem voltar nada sujo de sangue, voltar, entrar no carro e ir embora. Não, mas o William não desce do carro. Isso. Nem desce. Além de tudo, o Câmeras. William não desce do carro. Agora, o seu filho, Vinícius, estava nesse momento? Ou eu, pelo que eu entendi, ele só vai exato momento depois, que não é ele isso? Foi buscar as folhas de mamona, Não foi? não. Ele, Então, ele então o anda teu no filho carro nem estava nessa história. Ele não tem nem como estar dirigindo com 4 anos a lugar O Vinícius nenhum. aparece no carro no mesmo dia, porque eu imagino que tinha um outro evento, preparando para um Mas outro indo evento. para outro lugar. O Vinícius vai com ele, né? Então, aí aparece o Vinícius indo com o William, Tá. com o Jean e com a Ayla lá para Caxiri. Nesse momento. Eu nem vou entrar aqui no mérito se o Manuel entrou com uma roupa, saiu com outra, se dá para ver se tem sangue, se não dá para ver se tem sangue. Porque eu acho que o intuito aqui agora, neste momento, é poder esclarecer a parte toda da Luísa com relação à entrada no crime, inclusive do Williams também. E, de novo, eu estou com muita vontade de conhecer mais da mãe Luísa. Então, com certeza, se eu estou, as pessoas estão assistindo também. Quem tem a verdade quer falar a sua verdade. Quais são... Importante mencionar que a Luísa não ia sair a candidata a prefeita. Ah, eu ia perguntar isso. Não, ela não ia. Nem a Não, Porque uma candidata das vereadora. possibilidades pretensão, né? uma das possibilidades é que ela estaria afastada do terreiro, quis voltar para o terreiro. O Marlon queria ficar com o terreiro, porque ela ia sair candidata à prefeitura e teria até uma coisa política também mais junto. Você não ia ser candidata a nada, Luísa? Não. Assim, eu sempre me posicionei politicamente. Isso Que é sempre diferente. tive esse perfil e faço essa fala dentro do terreiro, porque o que eu penso? O terreiro não é um espaço somente religioso, ele tem que ser um espaço cultural e um espaço político, para que as pessoas possam exigir coisas, porque a gente acaba sendo uma minoria Concordo. dentro da sociedade que a gente está jogada à marginalização o tempo todo. Então, assim, é momento político, está tendo político, eu me posiciono, apoio, falo, digo. Agora, eu sair candidata a prefeita, isso em momento algum foi cogitado, em momento nenhum, não sei de onde saiu essa conversa. Realmente, o meu ex trabalha na prefeitura, do lado do prefeito, tem um vínculo com o prefeito, mas isso também não quer dizer que eu estava saindo concorrer à prefeitura contra o prefeito, não existe isso. No momento nenhum que eu estava afastada do terreiro, que ia deixar meu terreiro, também não, nunca me afastei do terreiro esse tempo todo. O único momento que me afastei foi aquele que eu te falei, que eu viajei com as crianças Dezembro, para poder que era- separar. Não, em julho. Na verdade, em julho, quando você estava se Foi um momento separando... um pouco mais prolongado, porque geralmente é só julho. Naquele momento foi metade de junho com julho que eu me afastei com as crianças. Mas foi um processo, um momento estanque ali, não Não, e tem pelos outras seus coisas. filhos, por uma separação. Em não momento por algum também me uma coisa afastei. jurídica, política. Isso mesmo, em momento algum me afastei do meu trabalho. Eu trabalho há 35 anos Entendi. na prefeitura de outro município, não do município de Fazenda Rio Grande, de outro município. Fui diretora eleita por mais de 6 mandatos. Eleita pela comunidade, concorrendo com outras chapas. Então, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória dentro da educação. Hoje, eu sou pedagoga desse município ainda. O outro período que eu tenho, eu já estou aposentada, porque 35 anos de magistério já me aposentou de um período, mas eu atuo ainda. Em momento algum, eu largo a minha carreira pública em 2020 ou 2019 para poder concorrer à política. Isso não existe. Ou para se dedicar ao terreiro, né? Ou para se dedicar somente ao terreiro. Não, Não, até porque o que eu acho, o terreiro não pode ser uma porta de comércio para eu poder me manter e manter 5 filhos. Então, Claro. eu preciso trabalhar fora para poder garantir o sustento das minhas crianças, pagar luz, água, internet, como toda família comum. E o terreiro é um outro espaço onde a gente gerencia
Momento político, cultural e religioso. Eu vou querer saber mais pra frente, quando nós nos encontrarmos novamente nós dois, eu vou querer saber como é que foi esse momento que você se viu envolvida num crime, o que significou isso pra você, como foi essa mudança, uma série de coisas. Agora aqui, tecnicamente entendendo, é um crime que teve um inquérito, teve um indiciamento, teve uma denúncia e está indo para uma possível pronúncia. Eu aprendi muito ao longo de anos fazendo assuntos criminais que uma confissão não é prova e uma não confissão não é prova. Você precisa ter elementos técnicos para poder andar com o processo, para sermos justos, para que a justiça seja feita. Quais são as provas técnicas, periciais, que podem embasar uma futura pronúncia, colocando a Luísa... A Luísa seria a mandante, é isso? E o Williams Na verdade, ela tá e o inicialmente Williams como executor e depois como mandante. e o Williams o Williams e o Emanuel como executores, ou seja, mandados pela cruel mãe de Santo Luísa, eles foram lá e mataram um homem que eu até agora não consegui entender a ligação do porquê que ela mandaria matar esse homem. Eu não consigo chegar. Eu perguntei de amor, perguntei disso, mas ele Não tem. Não tem. Quais são os elementos técnicos? Porque até mesmo para um promotor pegar um inquérito e acatar uma denúncia e fazer uma denúncia, ele tem que ter elementos probatórios. Quais são? Até o momento, todas as perícias realizadas no processo foram negativas. As facas que foram pegas, né, no processo, que foram apreendidas, o exame, né, técnico deu negativo, a perícia deu negativa e elas retornaram ao processo. O carro da Luísa, o exame deu negativo. De sangue e tudo. Sim. Deu negativo, o carro está com a Luísa novamente. Inclusive estacionado aqui na garagem dela. O que está faltando, né, e que foi, inclusive, o motivo pelo qual a juíza acabou concedendo a liberdade ao Williams e ao Emanuel, porque eles permaneceram presos por mais de um ano, tá? Eles foram soltos fazem aproximadamente 2 meses, né? Acho que sim. 2 meses. A Luísa, ela sai 3 dias após a prisão, por um pedido da defesa dela, de domiciliar em razão das crianças. Então, ela é presa na terça-feira, na sexta-feira, na quarta-feira é realizada a audiência de custódia, na sexta-feira sai a decisão da juíza concedendo a prisão domiciliar da Luísa. A Luísa retorna. No Isso meio lá da em 2023. 2024. 24 já, tá. Isso. Em abril de 2024. No início da instrução, a primeira audiência de instrução foi no dia 25 de julho de 2024. A defesa pede, inclusive, para que o terreiro volte a funcionar. Porque a Luísa, ela ficou tão abalada no sentido de o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, e ela, por mais que eu e a Solange tenhamos orientado ela de que o segmento, né, religioso não afetava, ela poderia abrir o terreiro, nós pedimos autorização judicial e o qual foi autorizado. Então, em julho, retorna as atividades externas, né, abertas ao público do terreiro, porque até então as atividades eram só internas, só com os filhos da casa. Em agosto que retorna as facas, agosto também do ano passado retorna o veículo. Os celulares foram apreendidos. Importante deixar claro que a todo momento a defesa questiona esses celulares, a perícia desses celulares. Celulares da Luísa, nada foi encontrado, nada? Conversa, até nada? o momento não foi feito perícia nos celulares. Ainda não foi nem feito periciado, não foi nem nós queremos a perícia desses celulares, nós exigimos a perícia desses celulares. Inclusive, a defesa que questiona isso, que pede, somos nós duas. Enfim, nós encaminhamos, né, cópia do processo, das audiências de instrução, vocês vão poder verificar.
nós questionamos essa perícia. E no início deste ano, foi constatado que os celulares estavam no gabinete da juíza. Está no processo isso. Tem uma certidão de que os celulares estavam no gabinete da juíza. Porque foi oficiado a delegacia para enviar ao IML e o delegado questiona. Mas os celulares foram entregues ao cartório e se encontram, né, à disposição no gabinete da juíza. Então, os celulares eles só vão efetivamente encaminhados ao IML após abril deste ano. Abril de 2025? Abril de 2025. Há requerimento da defesa da Luísa e do Williams, que gerou, inclusive, essa petição, né, essa manifestação nossa, que nós, inclusive, questionamos excesso de prazo da prisão do Williams, né, uma vez que as audiências já haviam findado, os interrogatórios judiciais já haviam findado, e só estamos, na verdade, aguardando os celulares. E também questionamos outras situações, né? A postura, né, da magistrada em razão de ter permanecido todo esse tempo com o celular. Mas, enfim, é negado, mesmo assim, a revogação da prisão do Williams, né? E também da Luísa, porque daí nós pedimos a extensão da domiciliar, porque até então ela só podia permanecer na casa dela e no terreiro. Só um adendo, a Luísa, ela mora num terreno ao lado do terreiro, que é praticamente o mesmo terreno, perdão. São 2 terrenos, não, Luísa? Na verdade, é um terreno só, mas é daqueles antigos que eram grandes ainda, sabe? Sei, dá para dividir em 2. Na Na verdade, são 2 ultimamente. Hoje deve ser 4. Mas é um bom terreno. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Porque o espaço do terreiro é muito grande e o espaço da residência da Luísa também é grande. Mas, enfim. Então, ela só podia permanecer nesse espaço. Em razão dessa manifestação, nós, né, a juíza acaba retornando, voltando atrás e concedendo a revogação da prisão, né, preventiva do Williams, do Emanuel, acaba se estendendo ao Emanuel, com monitoramento eletrônico. Então, hoje, os 3 estão monitorados eletronicamente, podendo sair num certo período durante o dia, devendo permanecer em suas residências à noite. E só retornando, a Luísa entra nessa história por causa da mensagem que o Emanuel mandou para Milton. Ponto. O Emanuel chega a falar, exato. A Luísa mandou matar. Isso vê com a Luísa que ela tinha alguma... Ele chega a apontar para a Luísa alguma coisa? Ele menciona no interrogatório dele, mas ele não aponta. Ele menciona. Ele por isso que tem uma quem denúncia... pode estar ligado é ela, mas ele não. A denúncia toda foi baseada nisso? Exato. E, inclusive, daí trouxe a história de guerra de terreiros. Nós, como defesa, tivemos que desconstituir. Nós trouxemos, perdão, Solange, só vou terminar essa minha fala, acredito que você vai conseguir colocar. Nós trouxemos inúmeras testemunhas, uma vez que nós estávamos com 2 réus, nós trouxemos, cada réu trouxe 5 testemunhas, inclusive foi as nossas testemunhas que gerou um novo inquérito, foi em razão das nossas testemunhas que gerou um novo inquérito, porque daí nós trouxemos o Jean como testemunha, e o Jean estava no veículo no momento em que foram colher a folha de mamona. A folha de mamona. Exatamente. Mas, enfim, nós trazemos como testemunha o pai Mário, e aonde deixa muito claro, fica muito claro ali, que há um respeito mútuo entre o Mário e a Luísa, e que não há guerra de terreiro. Ou seja, não tem guerra de terreiro, não tem guerra de orixás. Mas vai haver ali durante o tribunal, porque se pronunciado for, tende a ter os 3 julgados ao mesmo tempo. Vai ser
uma guerra. Aquele ringue que já acontece no tribunal de júri. Vai acontecer ali. Você ia falar, Solange, se ia completar? Eu ia falar que, inicialmente, geralmente, quando se relaciona a crime, fantasias também, né? No primeiro momento, o delegado trouxe também que seria essa questão de guerra de terreno. Tá? Ele trouxe desde o início, ele não foi para outra linha de investigação. Para ele, era uma briga de terreiro e que aquela morte teria sido um ritual. Isso tá. Ele também trouxe que, no primeiro momento, a vítima teria sido o quê? Degolada é aqui. Degolada é atrás, que é a gola. Aqui eu esqueci, Isso. a Solange vai me bater. A Solange e a Rosângela já me explicaram que tá quase decapitado, é isso? Mas ficou grudado aí na Quase cabeça. decapitado. Ele trouxe isso no primeiro momento, porém, os laudos não comprovam. Então, assim, hoje, que realmente tem dentro do processo, são questões de cunhos, principalmente dentro das petições que eu fiz, eu trouxe muito questões de preconceito religioso. Porque, assim, quando o delegado ele faz um relatório, ele traz, assim, que a Luísa seria vulgo pai de santo, outra vulgo não sei o quê. Então, assim, ele traz uma parte realmente preconceituosa dentro desse inquérito inicial. Porque quando eu falo de um padre, eu não falo um vulgo Padre, lógico, concordo 100%. Exatamente. Então, ele trouxe algumas afirmações sobre psicopatia que ele realmente não tinha como dar fundamentar isso. Né? Ali naquele primeiro momento onde ele pediu a prisão de todo mundo. Então, se você traz um cenário, Beto, que você está falando sobre uma morte de uma pessoa, que ela foi morta num ritual, né, que ela foi vítima de brigas religiosas, que ela foi decapitada, que as partes são... Em formato de cruz, com a folha de mamoeira. Quando você tem... o juiz vai é muito mais pegar fácil. Posso falar que o ET desceu, posso dizer que Deus falou, que o demônio subiu. Quando você fantasia, a fantasia não tem limite nenhum. Você não precisa provar, aliás. Né? Exatamente. A promotora de justiça, ela recebe aquilo, e diferente deles, eu não tenho conhecimento sobre religião. Eu não tenho conhecimento que a Júlia tem e que a Luísa tem sobre a religião deles. E aí, esse cenário todo, né? A promotora recebe isso e ela vai oferecer a denúncia. Ela vai oferecer a denúncia com base naquela mensagem, naquele carro que está próximo, que realmente, olhando os vídeos, você consegue visualizar que não daria para reconhecer aquele carro se o Nicolas não tivesse dito, é o carro da Luísa. Como o Nicolas chegou até lá? Não sei. Qual foi o fundamento do Emanuel colocar a Luísa, só aquela mensagem que tem inicialmente? Emanuel, ele não confirma que ele cometeu o crime, nem a mando de ninguém. E foi só o único momento que ele fala, porque durante todo o processo, durante toda a instrução, ele fica em silêncio. Apesar, orientado pelo doutor, advogado que tem a tese de defesa, apesar de a defesa realmente querer respostas dele, o porquê, quais são os fundamentos, o que levou ele a falar o nome da Luísa, nós não tivemos. Então, assim, em plenário, provavelmente pode ficar em silêncio e nós vamos ficar somente com aquela parte que foi a parte do inquérito. Importante, levamos pessoas para testemunho da Luísa, do Luiz, para explicar para o promotor, explicar para a juíza por que aqui tinha inúmeras facas, né? E realmente tem o sagrado deles, tem Mas não existe lei que eu tenho limite de faca numa casa. É que aqui tinha muitos, por causa dos assentamentos. Beleza, mas também isso não pode ser um... se eu pego casos aqui que só tinha uma faca na casa, é ela que matou. Ué, mas precisa ter uma faca. Não é fato de eu ter um monte de faca que eu vou matar a pessoa com faca. É porque tem que tomar cuidado, porque você começa... sobre assentamentos, sobre o porquê da mamona, o que seria feito, sobre a questão de celebração. Então, tudo isso nós trouxemos para o processo, para a promotora e até mesmo para a juíza entender, né, que se trata da religião. Então, trouxe para o processo uma morte que realmente a vítima, ela merece todo o respeito e acredito que deva, sim, ser investigado, que realmente cometeu esse crime, tem que pagar pelo crime, mas uma investigação também séria,
né? A gente precisa que outras pessoas que estavam no processo possam Sejam ser ouvidos. ouvidas, né? O Renato, quem é o Renato, onde ele estava, Não, por quê? porque Foi a irmã assim, dele. um crime não parte da pessoa, de quem eu quero apontar como autor para o crime. Você parte do crime para o autor. Exatamente. Foi, por exemplo, investigado, ele é usuário de droga. Foi investigado se ele estava devendo para algum traficante? Aquele local Não. é um lugar que as pessoas usam para usar droga? Um drogado mata o outro pela pedra de crack. Porque Os assim, dois que se ele ter encontraram. um colchão em cima dele não significa ritual, significa que a pessoa está querendo que ninguém ache o corpo porque não quer que veja o homicida. Se a irmã dele, se ele não tivesse uma relação próxima com a irmã, talvez esse corpo nunca tivesse sido encontrado, porque não tinha uma busca. Ele tinha uma relação amorosa. Qual é a relação? Você precisa, que eu aprendi já na vida, isso. Autoexecução é difícil com 7 facadas, mas você parte até da própria possibilidade se foi autoexecução ou não. Como ele é um usuário de drogas, ele tem inúmeros motivos, e inclusive tem uma irmã falando que o outro irmão dele já tinha meio que feito uma promessa de morte, não é isso ou eu estou errado? Exatamente. Exato. Assim, O boletim de eu não ocorrência fala. consigo entender, e nem estou dizendo porque eu não posso ter lados aqui, dizer que a pessoa... Tá, eu deixo o meu convite para o promotor, se quiser falar, para o delegado, para o assistente de acusação, para a família da vítima, que pelo que eu entendi tem ligação inclusive com a Luísa, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, a gente entrevista todo mundo. É que existem certas personagens que elas são muito interessantes para você montar um caso, e não estou dizendo que seja... A Polícia do Paraná de homicídio ela é muito talentosa. Eu estou bastante impactado com essa. Não estou entendendo o que está acontecendo. Então, mas tem certos personagens, a gente já se vê, por exemplo, a Adriana Vilela, do crime da 113 Sul, que acabou de ser anulado o júri dela, pela pataquada que aquela polícia de Brasília fez, junto com o Ministério Público que manteve, fez um julgamento e, graças a Deus, nas instâncias superiores tudo foi colocado para baixo. Tem o caso Evandro, que mexe com... Eu já entrevistei o Oswaldo Macineiro várias vezes, tenho muita simpatia por todos, mas o quanto que, no caso Evandro, a intolerância religiosa foi pedra fundamental para a construção de um autor que fica bárbaro, né? Eu faço tudo, eu faço sacrifício humano, arranco o olho. Aí você faz tudo, porque... E aí mistura o seu próprio preconceito. Eu não conheço muito bem a religião de vocês, mas eu sou aberto a querer entender. O problema é se você trouxer já uma forma de... eles fazem isso mesmo. Então, fica fácil de você colocar todo um crime. Isso que eu estou tendo essa sensação conversando com vocês agora. Espero que as pessoas tenham entendido melhor nessa nossa conversa. Exatamente isso. A nossa preocupação como advogado, com ser humano, realmente, no caso da Luísa, é essa questão. Tá? Principalmente a questão religiosa, né? Que faz com que muitas vezes a pessoa pague por algo que não fez, até como nós temos provas, principalmente no caso da Beatriz Abad, de todo mundo que ela foi absorvida. Beatriz, a mãe dela, o que fizeram com aquela senhora, meu Deus do céu. Muitos casos que não deveriam estar sendo julgados, ou deveriam ter sido investigados amplamente. Nós estamos falando de uma área onde as pessoas foram se encontrar para utilizar-se drogas, né? Existe conversa entre si, outros fatores envolvendo que não foram investigados. Por quê? Porque é mais fácil julgar para a sociedade que se trata de um crime religioso, que eu tenho provas e sacrifício humano, desenhar todo esse cenário para manter uma pessoa. Porque o que eu vejo, Beto, dentro dos processos que eu trabalho, às vezes a gente fica anos... Eu tive, esses dias atrás mesmo, um cliente, não era meu cliente. Ele ficou preso durante 3 anos e, em plenário, o Ministério Público chega e pede absolvição. E eu me revoltei, porque qual é o momento que você deixa a pessoa 3 anos presa? 1 hora já é absurdo, 3 minutos. E aí, em plenário, ele chega e diz, olha... o Ministério Público ele não quer condenação, ele busca justiça. Essa moça que Portanto, acabou... que ele vai pedir a absolvição de fulano. E na minha fala eu disse não.
Você deveria ter feito isso há 3 Atrás. anos atrás. São 3 anos da vida da pessoa que você tirou. Então, o risco de uma reportagem mal feita, de fazer a Luísa, o Williams, retornar para uma unidade e, no final, ser absolvido, é muito grande. Nós estamos lidando com vida, com pessoas, com famílias. E a família mesmo da vítima merece um respeito. A vítima merece um respeito. Eu sempre digo que todo crime ele tem um motivo. E na nossa conversa, você entendeu muito bem que não existe um motivo. Que encontrar a pessoa e querem De qualquer jeito. desenhar o crime para que se encaixe na pessoa. É isso que eles estão fazendo durante esse processo. Eu vou conversar novamente com a Luísa em breve e eu vou esperar quando sair a pronúncia ou a impronúncia para até fazer um caso comentado, contando essa história depois com mais detalhes, trazendo mais algumas coisas, até para confirmar da impronúncia a biografia da Luísa conseguir ser mais ainda respeitada e reorganizada. Essa história me lembra também o Bruxo Silvio, do Rio Grande do Sul, que o homem ele é um devoto de Lúcifer e você pode ser devoto do que você quiser, mas transformaram a devoção dele num homem que matou e esquartejou 2 corpos de crianças encontradas ali na divisa com a Argentina, que poderia ser inclusive da Argentina. E esse homem ficou preso, assim, devastador. Os próprios os inocentes do caso Evandro, os 7 inocentes do caso Evandro, um morreu na cadeia. Essa moça que acabou de sair, que ela ficou 6 anos na cadeia, ela foi absolvida, viveu 74 dias e morreu de câncer. Um câncer, com certeza, construído na tristeza profunda de ser inocente. Então, eu espero que aqui a nossa conversa elucide mais as pessoas que estão para frente, porque todas as audiências de instrução já foram feitas. Sim. Quando que deve sair o resultado da pronúncia? Então, estamos aguardando a perícia dos celulares. O Instituto de Criminalística já deixou muito claro que está levando mais de 1 ano a perícia em razão da demanda. E como foi após abril desse ano, então... Sim. E os 3 estão com uma espada na cabeça. Viver assim deve ser horrível. Luísa, eu não vou mais te perguntar muita coisa, porque eu quero conversar e conhecer melhor você mais daqui a pouco, para você poder ser a protagonista da sua própria história e contar toda a sua... tudo, passear por todo. Pelo antes e pelo durante, e falaremos de futuro também. Doutoras, muito obrigado. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de ressaltar ou de apontar com relação a outra entrevista que não seja... Sim. Se me permite, quero deixar muito claro que o que nos motivou a te procurar, Beto, para deixar claro que nós que procuramos você. Sim. Foi passado, né, pelo outro profissional que está defendendo o Emanuel, que ele entrou após a instrução. Ele foi habilitado no processo antes mesmo da decretação da prisão preventiva da Luísa e do Williams. Quem estava preso apenas era o Emanuel. Ele orientou o Emanuel a permanecer em silêncio. O Williams e a Luísa falaram em seu interrogatório. Todos os questionamentos foram realizados pela defesa da Luísa e do Williams. Nós estamos aqui representando a Luísa e o Williams. O Williams não pode estar aqui hoje porque ele está trabalhando, tá? Mas ele também ficou, né, com a entrevista concedida. Ele falou, meu Deus, mas não tem, né? O que foi passado, né? O processo não foi assim. Em momento algum, a vítima, né, o Hamilton, foi encontrado com 24 facadas, esticado, né, como se fosse Jesus, com arrancamento de olhos, ao pé de Mamonas. Não teve isso. O laudo está aí, né? Por isso que nós fizemos questão de encaminhar cópia integral do processo, porque ali vai estar indicando exatamente o que foi feito, certo? O que nós buscamos, a verdade, porque são 3 vidas. Na verdade, são 4. Uma não pode voltar. Só que ainda tem outras 3 vidas. E da Luísa, o que ela deixou, assim, o que me fez até nos emocionarmos, né, no interrogatório dela, é que ela
o que mais deixa ela angustiada com essa situação foi o que fizeram com a vida pessoal e com os filhos dela. Ela deve resposta aos filhos. Ela só quer mostrar para os filhos que a mãe que ela é, que ela sempre mostrou para os filhos, ela continua sendo. E que ela não seria e não é capaz de tirar a vida de outro. E que a nossa religião não faz isso. Se a pessoa realmente faz parte da religião, ela não comete sacrifício humano. Tanto que nós trouxemos isso no processo. Inúmeras perguntas foram feitas sobre sacrifício humano, sacrifício de animal, como que era feito. Se fosse um sacrifício humano, o que deveria ter sido feito se fosse equiparado a um sacrifício de animal? Então, assim, o que nós queremos deixar muito claro é isso. Porque nós, como defesa, são 2 vidas que nós estamos aqui representando que foram extremamente esculhambadas. Tá? Deixando o português claro. Foi esculhambado com a vida do Williams e esculhambado com a vida da Luísa, que é uma profissional maravilhosa, é uma profissional reconhecida. Ela, na época dos fatos, estava em processo de aposentadoria, logo após sair sua aposentadoria, mas no outro período ela ainda estava trabalhando. Então, isso trouxe para ela uma questão muito triste, porque ela teve que se ausentar, né, em razão da fala de outros, da fala de terceiros, do que foi apresentado pela mídia, né? Por isso que nós buscamos você, porque nós sabemos da sua seriedade. E nós queríamos trazer a verdade. O que está no processo, de fato, é que existe uma mensagem, existe uma fala, porém não foi esclarecida judicialmente. Poderia ter sido esclarecida e talvez o processo poderia ter findado ali. E principalmente o real autor está solto, né? Exatamente. Então você tem uma pessoa que matou e que está vivendo em paz. Porque... Exatamente. E nós queremos deixar claro que eu já conversei, né, em uma oportunidade com a irmã do Hamilton e que nós nos sensibilizamos com a dor da família. E é por essa questão também que nós sentimos que foi necessário, né, na verdade, a procura à sua reportagem, porque foi passado como se o irmão dela tivesse, né, morrido de uma forma muito mais trágica do qual foi. Não foi isso. Ele não levou 24 facadas. Então, assim, eu acredito que a família, quando viu essa reportagem, deve ter ficado muito mais abalada, né? Por isso que nós buscamos vocês, agradecemos a oportunidade. E vindo realmente de uma pessoa que faz parte dos autos, de um advogado que conhece os autos. Então, assim, eu realmente peço desculpas, mas eu não consigo aceitar que a defesa, ela transforme algo grandioso para si. Quer dizer, qual seria a vantagem de eu chegar para você e falar, Beto, o ano foi encontrado com 22 facadas, conhecendo os autos, conhecendo o laudo que está lá, a forma como foi encontrado, o que traria de benefício para o meu próprio cliente? Quer dizer, eu estou deixando o crime ainda maior, diferente de uma pessoa que desconhecesse o processo. Se outra pessoa chegasse para ti e falasse, foi isso que ocorreu, e não conhecesse, eu até entenderia. Mas uma pessoa que está patrocinando, que conhece o processo, transformar ele em algo ainda maior do que já existe nessa sociedade, na comunidade religiosa e até mesmo nos adolescentes. Porque hoje foram 104 mil visualizações. Não, muito mais. Já passou. Já passou. Já passou. Em que os próprios filhos da Luísa, que fizeram 14 anos, que eu não fico 14 vendo anos tão antes, 14 anos antes de ontem, estão recebendo mensagens do coleguinhas desse cenário que foi desenhado. E isso é imperdoável. Beto, eu sou realmente contra ficar dando entrevista. A Luísa sabe, a Júlia sabe. Mas é um ponto que eu não posso deixar.
porque nós estamos desenhando algo maior do que foi. E isso não vai trazer benefício para o Emanuel, para o Williams ou para a Luísa. Não vai trazer benefício, na verdade, Para ninguém. Então, a verdade, ela deve ser posta para que haja realmente a busca pelo verdadeiro culpado. Eu entendo, eu vou Essa é a deixar intenção. essa parte entre vocês, advogados, da discussão. Eu peço desculpa, mas eu queria esclarecer. Não tem problema nenhum, tá aqui, as pessoas vão assistir a entrevista e tudo mais. Mas a minha maior preocupação, na verdade, é com relação à Luísa, ao Williams e ao Emanuel, sendo eles inocentes, que eles não sejam... porque eles já estão penalizados. Por uma, assim, Sim. viver o que está vivendo desde o 14 de dezembro de 2023, eu ainda vou entender como é que você ficou sabendo a primeira vez, como é que foi a sua primeira ida à delegacia, isso tudo nós vamos conversar nós dois. Mas imaginando, todo dia é aquele dia, deve ser impossível pensar em futuro, deve ser impossível pensar... Se eu te perguntar para qualquer pessoa normal, o ano que vem você vai passar no novo onde? Não sei, acho que na praia. A Luísa pode estar pensando, eu não sei nem se eu vou estar passando no novo. Então é uma questão diferente disso daí. Por isso que eu vou antecipar a entrada desta entrevista o mais rápido possível, para poder diminuir o impacto da vida da Luísa, principalmente com os filhos. E, Luísa, a gente se volta a se encontrar em breve, para você poder trazer a sua história, trazer você mesma à frente de tudo. Espero que essa entrevista ajude, inclusive, nas decisões futuras com relação a esse crime e que impacte. Já tivemos muitos casos aqui, isso eu sei por conta do que advogado, que foi anulado por conta de uma entrevista feita, foi anulado tudo, ia ser o júri, foi anulado, o juiz falou, acabou, é para voltar lá para trás, não tem mais nada, já indo para o júri. É um caso, assim como... Então, eu espero que o canal ajude a Luísa a voltar a ter um pouco mais de respiro. Muito obrigado, vou agradecer vocês. Pedir desculpas mais, porque a gente estourou muito tempo que a gente tinha. Eu tenho uma outra entrevista. Obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço às 3 e a gente se vê em breve, Luísa. Um abraço. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.